Quando é que você abriu ali as coisas e falou, meu Deus do céu, cara, esse negócio é muito pior do que eu estava imaginando. E você chegou a pensar, falar, eu não vou dar jeito nisso aqui não. A primeira resposta pode te surpreender, mas foi de cara. De cara, foi até antes de assumir, foi na transição. A eleição foi no dia 25 de novembro, se eu não me engano, foi um sábado. Dia 27 eu sentei com o Wesley, era para ser uma conversa a gente tinha combinado conversar 1h30. Wesley era o ex-diretor financeiro. Wesley Mello, meu antecessor, abraço pro Wesley. Era para ser uma conversa de 1 hora, a gente ficou 4 horas conversando, sem muita agenda, né? Muito mais para entender o cenário e os desafios. E ele te passou, falou, isso aqui é o caos? Não, ele passou o que era o dia a dia, o que eles tinham feito, falamos das consultorias que foram contratadas no período, dos trabalhos que foram encomendados, falamos bastante ali com o Wesley, foi uma conversa muito mais de o que ele via para o futuro e como é que a gente podia convergir ali para encontrar soluções, né? No dia seguinte, isso foi uma segunda, no dia seguinte, na terça, eu fui para o clube, passei o dia inteiro no clube, isso foi na terça. Na quarta, a gente termina, na quarta ou na quinta, a consultoria que prestava suporte lá para o financeiro, ela termina uma projeção de fluxo de caixa até o final do ano, e eu ligo para o Augusto e para o Rubão na época, que os dois tinham acabado de assumir, ainda estavam juntos. Eu preciso falar com você, isso foi antes de assumir, né? Não é nem acabado de assumir. Estou falando de 1 mês antes de assumir, não é? Na prática. Preciso falar com vocês agora, cara, não é amanhã, não é daqui a pouco, onde é que vocês estão, eu vou aí. E mostrei que naquele momento, a projeção para 2024 já tinha um gap, uma diferença de caixa do que você tem no caixa, do que você vai ter de entrada, do que você vai ter de saída, já tinha um buraco ali de alguma coisa na casa de 200 milhões de reais. Quer dizer, é mais ou menos para quem está assistindo, eu sou formado em economia, na PUC, é mais ou menos como você começa o jogo e já está 4-0 para o adversário. 200-0 no caso. Mas é isso. Era a situação que se apresentava. E aí você tinha algumas alternativas de entrada de recurso, né? Por exemplo, uma discussão que estava em aberto na época era a negociação da televisão. E na época, a gente ainda estava, o Corinthians ainda estava vinculado, ele participava do grupo da Libra, né? Essa história depois a gente pode até falar um pouco mais dela. Pode porque falar. A Libra, eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião, né? Uma reunião onde foi apresentado mas por que eu estou falando de Libra, né? Estou falando de Libra porque tinha uma expectativa de uma negociação em bloco que envolvesse uma luva ou uma antecipação importante, né? Ela acabou sendo na casa de 80 ou 70 milhões, no caso da Libra, mas a expectativa era que ela fosse na casa de 100 a 150. Que dava uma aliviada naquele gap. Pelo menos metade daquele gap já estava endereçado, né? Já estaria endereçado. Fato é que quando a gente participa da primeira reunião da Libra, você vê rapidamente que o modelo ele era muito nocivo a quem trazia audiência, principalmente audiência qualificada para a mesa. Nocivo no seguinte sentido: você não tinha nenhum gatilho de aumento de receita e você tinha gatilhos no contrato de redução de receita. Estou falando especificamente do contrato que a Libra assinou com a Globo, tá? Exemplo, se você tiver um clube a mais, você não tem aumento de receita, você não tem aumento do bolo. Então, se você tiver um clube a menos, você tem decréscimo do bolo. Só aí já era um contrato desequilibrado. Para o Corinthians, em especial para Corinthians e Flamengo, tá, fazia menos sentido ainda, porque eram os dois clubes que puxavam o pay-per-view para cima. A Globo utilizava os dois clubes para turbinar o pay-per-view. Então, no nosso caso, assim, tá bom, entendi. Você vai me tirar, e não por outro motivo, né? Corinthians e Flamengo tinham
mínimo garantido do pay-per-view. Quando você tira esse mínimo garantido da discussão, Corinthians e Flamengo ficam à mercê da programação da rede aberta da Globo. Tá? Por um motivo muito simples. Você tem lá o bolo, esse bolo, 40% dele é dividido igualmente por todos os clubes, 30% em cima da audiência e 30% em cima da performance. Na performance não tem o que discutir. Né? Você tem lá um ranking, se você tiver nessa condição, né, nessa colocação, você ganha X, você ganha Normal. Y, tal. Faz parte. Né? Mérito desportivo. Obviamente, quando você vai dividir o pedaço que é igual para todo mundo, também tem que discutir. Onde é que está a discussão? Na audiência. Não existia nenhuma garantia de que o Corinthians seria pautado na rede aberta da Globo. Em não sendo pautado na transmissão aberta, você perdia muito da condição da audiência. Então, nesse ponto, foi quando eu levantei a mão no final da reunião e falei assim, eu deixei todo mundo falar, né? Eu falei assim, olha, esse modelo não atende o Corinthians. Ah, mas quer rediscutir tudo? Gente, eu quero rediscutir nada. Tô vendo o lado do Corinthians. Tô dizendo o seguinte, esse contrato aqui, eu não pretendo assinar.